Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você clicou nesse vídeo, foi chamado. Esse é o seu momento. E o Salmo 3 confirma isso. Ele declara: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muito eu sei, levantam contra mim. Você não caiu aqui por acaso. Talvez sua alma esteja exausta, mas hoje, essa oração vai ser o abrigo que você tanto procurava. Tem dias em que a guerra não é visível, mas o coração sente. Tem noites em que o corpo dorme, mas a alma grita. E tem fases da vida em que parece que tudo e todos estão contra você, até mesmo os que diziam estar do seu lado. Você já sentiu isso? Como se o céu estivesse calado, como se sua oração estivesse sendo ignorada, como se as promessas de Deus fossem apenas palavras distantes. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Sabe quando parece que ninguém entende o que você carrega? Quando até as pessoas mais próximas não percebem o quanto você está lutando para continuar? Quando a batalha espiritual se mistura com feridas emocionais e a fé começa a enfraquecer no meio do caminho? É por isso que essa oração existe. Não para te entreter, mas para te lembrar: você não está sozinho. Davi também se sentiu assim. Foi traído, perseguido por aqueles que um dia o aplaudiram. E foi no meio dessa dor que ele escreveu o Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos dizem de mim: não há salvação para ele em Deus. Talvez você esteja ouvindo as mesmas palavras no silêncio do seu pensamento. Ninguém mais acredita em mim, nem Deus parece me ouvir. Não tem saída. Mas hoje, você vai ser lembrado da verdade. Agora, respira e diz em silêncio: Senhor, eu me rendo ao teu cuidado, mesmo cercado por vozes contrárias. Davi escolheu declarar algo que muda tudo. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, a minha glória e o que exalta minha cabeça. Você entende o peso disso? Ele não disse: tu foste. Ele disse: tu és, no presente, no caos, no meio do abandono, na noite mais escura. Tu és escudo, tu és glória, tu és aquele que levanta minha cabeça quando o mundo tenta me derrubar. Você já chorou escondido e não sabia nem o motivo? Já sentiu um aperto no peito e fingiu que estava tudo bem? Já se olhou no espelho e pensou: eu não aguento mais? É para você que Deus preparou essa palavra hoje. Ele não vai te deixar prostrado. Ele vai te levantar com honra. Ele ainda é escudo ao seu redor. E mesmo que os inimigos se multipliquem, mesmo que os diagnósticos não mudem, mesmo que as pessoas virem as costas, Deus continua sendo tua proteção invisível. E a tua cabeça, que hoje está inclinada será erguida pelas mãos do Todo-Poderoso. Agora fecha os olhos e repete comigo: tu és o escudo que me protege. Tu és a glória que ninguém pode tirar. Tu és o Deus que exalta minha cabeça. Talvez o que você chama de abandono é Deus separando você do barulho para te ensinar a ouvir a voz dele de novo. Você já percebeu como é no vale que a gente aprende a orar de verdade? Como é na dor que o clamor sai mais sincero? Como é na perda que o coração se volta de novo pro eterno? Como é no silêncio que o Espírito Santo sussurra a direção? A oração de Davi não era bonita e era desesperada. Era real. Era como a sua agora. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Vulca, imaginar, no meio da perseguição, da dor, da angústia, Davi acreditava que Deus ainda estava ouvindo a voz dele. Você também está sendo ouvido. Cada lágrima sua tem peso diante do trono. Cada clamor seu tem eco no céu. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e receba forças novas através da palavra de Deus. Agora respira mais uma vez e declara: Deus está me ouvindo. Mesmo em silêncio, Ele está agindo. Mesmo sem respostas, Ele está operando. Se essa oração está te alcançando, escreve agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. Você vai perceber que não está só. Há uma multidão em guerra espiritual como você, e juntos formamos um exército de intercessores escondidos no esconderijo do Altíssimo. Você já tentou dormir com a mente em guerra, quando os olhos se fecham, mas a alma continua acordada? Davi viveu isso também. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Esse versículo é um milagre. Dormir no meio da batalha, acordar no meio da perseguição, e ainda assim reconhecer: foi Deus quem me sustentou. Se você está com insônia, crise de ansiedade, noites de
pânico, ou you medo. Tome posse dessa promessa. Deus está restaurando o descanso da tua alma. Não apenas o sono físico, mas aquele descanso profundo, onde a mente silencia, o espírito aquieta e a paz toma o lugar do medo. Feche os olhos por um instante. Sente essa presença te cobrindo agora, como um manto invisível, como asas que te envolvem no meio do campo de batalha. Você está em guerra, mas também está em paz, porque o Deus que sustenta, Tambamgada, também vence. Davi continua: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Você entende o nível de fé? Ele não nega que o ataque existe. Ele afirma que não tem medo, não porque é forte, mas porque sabe quem está do lado dele. Você está pronto para receber o que o céu tem para liberar? Então diga: eu não vou temer. Eu sei quem está comigo. O Senhor é o meu escudo. Você atravessou o deserto, mas está vivo. Você foi ferido por palavras, mas está do pei. Você já pensou em desistir, mas algo te segurou. Isso tem nome, se chama graça, se chama fidelidade, se chama presença de Deus. Agora, levanta os olhos e declara com autoridade: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Essa foi a oração de Davi, e pode ser a sua também. Você não precisa fingir que está tudo bem. Pode clamar, pode se derramar, pode gritar por socorro. Deus escuta quem clama com verdade. Deus responde quem ora com o coração nu. Talvez o teu clamor de hoje seja a chave para a paz que você tanto procura. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. Você não chegou até aqui por acaso. Essa oração foi preparada para você. Agora fecha os olhos e repete comigo: Senhor, me salva da guerra que estou vivendo. Ergue-me das cinzas. Me protege do que eu nem consigo ver. Tu és meu escudo. Tu és minha glória. Tu és quem levanta minha cabeça. Comenta: Deus é minha luz e minha direção. Isso sela o que você está recebendo agora. Você entrou aqui com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai. Tem momentos em que o coração parece sufocado e a alma pesada, mas ninguém percebe. Por fora, tá tudo funcionando. O peso parece dobrar a cada dia. Você tenta orar, mas as palavras somem. Tenta descansar, mas o corpo não responde. Tenta acreditar, mas a fé se esconde atrás de dúvidas que você não tinha antes. Tem dores que a gente não compartilha, porque nem sabe por onde começar. E tem lutas que ninguém entende, porque ninguém viu quando começaram. Mas Deus vai, Deus ouviu, e Ele está aqui agora. Você que se sente exausto, você que sorriu para não preocupar ninguém, você que tem fingido força só para não desmoronar, hoje essa oração é o teu abrigo. Se você sente que foi cercado por problemas de todos os lados, que perdeu forças no meio da caminhada, que os inimigos se multiplicaram e o ânimo diminuiu, Deus está estendendo agora um escudo sobre você, um escudo que a lógica não explica, um abrigo que o inimigo não pode ultrapassar. Você já sentiu que o ataque não vem só de fora, mas de dentro também? Pensamentos que surgem do nada, sensações de fracasso que te cercam, mesmo depois de orar. Uma voz interior que diz: você não vai aguentar, você não vai conseguir. Nem Deus parece te ouvir. Mas hoje, essa voz vai ser calada, porque há uma outra voz, mais alta, mais firme, a voz que declarou sobre Davi: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Você já chorou escondido e não sabia nem o motivo? Tem pessoas que pensam que sua vida está estável, mas se soubessem o que está acontecendo por dentro, entenderiam o quanto você está sobrevivendo por milagre. E Deus sabe, você pode até estar vivendo uma guerra, mas Ele ainda é escudo ao seu redor. Você pode até ter perdido a força, mas Ele ainda é quem levanta a sua cabeça. Você pode até estar se sentindo no chão, mas o céu não desistiu de você. Deixa aqui seu pedido de oração e a sua gratidão. Vamos formar uma corrente real de intercessão. Ninguém vence essa guerra sozinho. A palavra de hoje, para quem se sente no limite, para quem está enfrentando batalhas internas, emocionais, espirituais e precisa de um lugar para se esconder. O Salmo 3 não foi escrito num templo, foi escrito em fuga. Davi estava sendo caçado por seu próprio filho, ferido pela traição, desacreditado por muitos. E mesmo assim, ele disse: com a minha voz clamei ao Senhor,
e ele me ouviu desde o seu santo monte. Você entende o que isso significa? Mesmo com o mundo desabando, mesmo com o inimigo se multiplicando, mesmo com o coração despedaçado, ele ainda cria que Deus estava ouvindo. Você consegue dizer isso agora? Mesmo com essa dor no peito, mesmo com as orações que parecem não ter resposta, mesmo com os atrasos, os nãos, os silêncios, você ainda consegue dizer: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Agora respira e repete comigo em voz baixa: eu confio na tua presença, mesmo quando não vejo, mesmo sem respostas, eu sei que estou sendo guardado. Talvez o que você chama de atraso é livramento de Deus. Talvez o que você chama de abandono é Deus te escondendo no lugar onde Ele pode te curar sem distrações. Você está sendo guardado em silêncio, não está parado, está sendo tratado. Você já acordou num dia qualquer e sentiu que não suportaria mais uma pressão? Já olhou ao redor e tudo parecia desencaixado, pesado, seco? Já teve a sensação de que sua mente estava em conflito com o seu espírito? Isso tem Noam, guia espiritual. Mas a boa notícia é que você não está lutando sozinho. A presença de Deus é o teu abrigo agora. Você pode não ver, mas há anjos ao seu redor. Você pode não sentir, mas há uma nuvem de glória envolvendo tua casa. Você pode não ouvir, mas o céu está se movendo em seu favor. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal, clicando no botão vermelho. Receba forças novas todos os dias, através da palavra de Deus. A oração de Davi continua: eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Essa frase parece simples, mas só quem já tentou dormir em meio ao medo, entende o poder que ela carrega. Dormir, quando a alma está ansiosa. Acordar, quando os pensamentos querem te prender no ontem. Reconhecer que é o Senhor quem te sustenta. Você não caiu porque Deus te segurou. Você não parou porque Ele te empurrou com graça. Volcanau-se porque Ele te manteve visível só onde era seguro. Você pode estar cansado, mas ainda está aqui. E isso é milagre. Agora respira mais uma vez e diz: Senhor, eu reconheço, o Senhor tem me sustentado. Se essa oração está te alcançando, escreve nos comentários: eu estou protegido pelo escudo de Deus. Você não sabe o quanto isso vai fortalecer alguém que está passando pela mesma guerra que você. Você já se sentiu encurralado por todos os lados? Já viveu dias em que os problemas parecem se multiplicar enquanto sua fé parece diminuir? E exatamente o que Davi descreve: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. O medo é real, o ataque é real, mas a confiança também é. Você pode declarar isso agora, mesmo com o peito apertado, mesmo sem respostas? Então diga: Senhor, eu não vou temer. O Senhor é o escudo ao meu redor. Feche os olhos. Sente esse escudo se formando ao seu redor agora. Mas é mais real que qualquer acusação, enfermidade ou palavra lançada contra você. Você está sendo blindado, não por mérito, mas por misericórdia. Você já se perguntou: por que ainda não desabou? Por que ainda não enlouqueceu? Que mesmo com tudo o que aconteceu, ainda há algo dentro de você que não desiste? É porque há uma mão te segurando. É porque há uma aliança sobre a tua cabeça. Mesmo quando você quis soltar tudo, Deus não soltou você. E ainda hoje, Ele te diz: levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Essa oração não vem de alguém que está bem. Vem de alguém no limite. Alguém que não vê mais saída humana e clama pela intervenção do céu. Você consegue clamar de novo? Não com palavras decoradas, mas com sinceridade crua. Agora respira e diz em voz baixa: Senhor, me salva do que me consome por dentro. Me salva do que não sei resolver. Me salva daquilo que só o teu espírito pode curar. Inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. Se você sente que essa palavra está quebrando algo dentro de você, comenta: Deus é minha luz e minha direção. Isso sela o que você está recebendo agora. Isso ativa o ambiente ao teu redor. Você entrou aqui carregando mais do que podia suportar, mas vai sair com alívio, presença e convicção. A guerra não terminou, mas agora você sabe onde se esconder. O escudo está erguido. A cabeça está sendo levantada. A promessa continua viva, e quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Tem coisas que você está enfrentando agora que não fazem sentido. Você olha para trás e se pergunta:
Em que momento eu perdi o controle da minha vida? As coisas que antes fluíam agora travam. A paz que antes te cobria agora parece distante. E até sua fé parece que está falhando. Mas a verdade é que nem sempre o que parece estagnação é retrocesso. Às vezes, o que você chama de paralisia é Deus te impedindo de avançar na direção errada. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não. Você pode não saber mais como lidar com tudo isso. Mas Ele sabia e está usando até essa dor para te proteger de algo maior. Quantas vezes você tentou resolver sozinho? Quantas vezes você disse, dessa vez eu aguento, e mesmo assim, sentiu que tudo desabou? Você ainda está em pé, mas seu espírito já gritou por socorro em silêncio. Sabe quando o coração parece estar batendo mais devagar? Quando você se sente afundando aos poucos e ninguém percebe? Esse é o tipo de dor que a oração revela e cura. E hoje, Deus está tocando nesse ponto sensível da sua alma. Não com julgamento, mas com um abraço. Você que tem carregado culpa por não estar tão firme quanto antes. Você que sente vergonha por não conseguir orar como antes. Você que se acha fraco por ter duvidado. Escuta, Deus não te abandonou. Ele está exatamente onde você parou, esperando que você volte a descansar nos braços dele. Você não precisa ter as palavras certas. Você só precisa ter sinceridade, porque é no clamor quebrado que Deus constrói restauração. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Davi não esperou estar bem para clamar. Ele clamou no meio da vergonha, da dor, da guerra. E foi justamente ali que Deus respondeu. Agora respira e diz, em silêncio, Senhor, escuta minha alma, mesmo quando minha boca falha. Você já acordou se sentindo vazio? Já abriu os olhos e a primeira coisa que veio à mente foi, mais um dia. Por quê? Já sentiu como se sua existência tivesse perdido o brilho? Esse cansaço não é só físico, é espiritual. Você está em guerra, mas há esperança para você. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou, mesmo no meio do caos. Davi dormiu, mesmo cercado por inimigos. Ele descansou, porque há um tipo de descanso que não vem do travesseiro, vem da presença. E hoje, essa presença está chegando aí, onde Voca esta, não com barulho, mas com paz, não com fogo, mas com consolo. Você pode estar cercado por vozes negativas, mas há uma voz que se levanta agora sobre todas as outras, a voz do teu Pai. E essa voz diz, não temas os milhares que se levantam contra ti, porque eu sou o teu escudo. Talvez ninguém entenda o que você está enfrentando, mas Deus entende. E Ele não apenas entende, Ele te cobre. Você não está vulnerável como pensa. Você está escondido onde nenhum ataque pode te derrubar. Deixa aqui seu pedido de oração e declare em fé nos comentários. Eu estou escondido no abrigo de Deus. Tem alguém nesse momento se sentindo perdido, sem direção, sem focus, mas a tua declaração pode acender fé em outro coração. Você já teve a sensação de estar sendo puxado para baixo, como se algo invisível estivesse drenando suas forças, como se pensamentos escuros começassem a te rondar, mesmo vocanal, querendo pensar em nada disso? Essa é a prova de que o inimigo percebeu que você está prestes a viver algo novo, e a missão dele é te fazer parar antes de alcançar. Mas a missão de Deus é te fazer avançar mesmo quando não há chão. Você sente que está no fim, na última gota de fé. Então prepara o espírito, porque é no fim da tua força que começa o mover de Deus. Você não será destruído por essa luta. Voca Sarah, revelado por ela. Agora fecha os olhos por um instante e repete comigo em voz baixa. Senhor, eu confio no que o Senhor está fazendo. Mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça escuro, eu escolho confiar. Say and escreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. E se essa palavra está quebrando algo dentro de você, escreve agora nos comentários. Deus é o meu abrigo. Nele eu descanso. Você está sendo sustentado, ainda que não sinta, ainda que não veja, ainda que o cenário não mude agora. Algo está sendo realinhado no mundo espiritual. Enquanto você ouve essa oração, as vozes do medo estão sendo silenciadas. As brechas emocionais estão sendo fechadas. O teu espírito está sendo revestido e Deus está preparando a tua alma para algo novo que vem aí. Talvez ainda haja lágrimas. Talvez ainda venha oposição. Mas agora você está revestido
E quando você estiver pronto para dar o próximo passo, você vai perceber, não foi a sua força que te sustentou, foi a graça, foi o esconderijo, foi a voz de Deus no silêncio, foi o socorro que ninguém viu. E quando perguntarem como você sobreviveu, você vai responder com verdade: foi Deus, só Ele. Você já teve a sensação de estar perdendo algo que nem sabe o que é, como se houvesse um vazio dentro de você, mas você não sabe o nome da ausência, como se estivesse faltando paz, mas não fosse exatamente isso, como se tivesse saudade de um lugar onde nunca esteve, ou de um tempo onde sentia mais Deus do que sente agora. O que você sente tem nome, é fome da presença, não fome religiosa, não fome de respostas fáceis, mas fome daquele lugar secreto, onde só o Espírito Santo consegue te alcançar. Talvez você nem perceba o quanto tem se distanciado desse lugar. A rotina apertou, as dores se acumularam, os pesos se somaram, e sem notar, você foi se afastando da fonte. Mas a boa notícia é que a fonte nunca parou de jorrar, e hoje ela está te chamando de volta. Volta para o lugar onde a voz de Deus não é só consolo, é direção. Volta para o ambiente onde o medo não te paralisa. Volta para o esconderijo onde o fardo se desfaz e a alma respira. Talvez você esteja ouvindo isso cansado de tudo. Cansado de pessoas, de promessas, de silêncio. Cansado, do Voca mesmo. Mas esse cansaço não vai te vencer. Ele é só o sinal de que algo novo está prestes a nascer. Você já sentiu que está em um ciclo repetitivo? Como se as mesmas lutas voltassem com roupas diferentes? Como se toda tentativa de avançar esbarrasse em alguma parede invisível? Isso tem nome também: guerra espiritual. E quem passa por isso precisa de mais do que força. Precisa de cobertura, de revelação. E o Salmo 3 é uma resposta viva para esse momento. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Davi não estava usando linguagem simbólica. Ele estava cercado, literalmente, traído por quem ele amava. Registrado, por quem ele havia protegido. Mas mesmo no pior momento da vida, ele não perdeu a consciência de quem Deus era. Tu, Senhor, és o meu escudo. Você consegue dizer isso agora, mesmo sem entender? Mesmo sem ver saída? Mesmo com a alma em pedaços? Então diz comigo agora: Tu és o meu escudo, Senhor. Mesmo sem força, eu declaro isso. Tu ainda és minha proteção. Agora respira e deixe essa verdade ocupar o espaço do medo dentro de você. Você já chorou no meio da madrugada, sem saber explicar? Já olhou para o teto em silêncio e pensou: Deus ainda está aí? Já se sentiu culpado por duvidar? Então, escuta isso. Céu não se fecha porque você se calou. A presença não abandona porque você fraquejou. A graça não te larga porque você sentiu medo. Deus não se afasta do quebrado. Ele se aproxima. Ele não espera que você se recomponha para depois buscar ajuda. Ele se apresenta no meio do teu colapso e te diz: eu ainda sou o teu escudo. Voca pode estar cercado por dores, conflitos, contas, ameaças, diagnósticos, mas há um escudo espiritual sendo ativado sobre você agora. E ele não é feito de força humana, é feito de fidelidade. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreve também em fé: Deus é meu escudo. Ele me sustenta mesmo quando eu não aguento mais. Você já tentou orar e a mente foi mais rápida do que a boca? Jay, tentou focar, mas pensamentos pesados invadiram seu tempo com Deus? Já tentou ouvir louvores e mesmo assim sentiu opressão? Esse é o sinal de que você está em meio a uma guerra invisível, mas não está desarmado. Deus está te revestindo com discernimento, com autoridade, com resistência. E esse revestimento não vem por merecimento, vem pela aliança. Agora fecha os olhos por um instante e repete comigo em silêncio: Senhor, me cobre agora. Me protege do que os meus olhos não veem. Guarda meu espírito de toda seta oculta. Eu estou seguro na tua presença. Now caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho. Aqui tem oração todos os dias. E cada palavra pode ser o fio que te sustenta em meio à tormenta. Você já percebeu como a presença de Deus muda até o ambiente da casa? Como tudo parece pesado. Mas quando você coloca um louvor ou declara a palavra, o clima muda. Isso não é imaginação, é a atmosfera espiritual. Você carrega dentro de si um ambiente e quando você se conecta com o esconderijo do Altíssimo, esse ambiente muda tudo ao redor. Você passa a ser um abrigo ambulante. Onde Voca pisa, o chão recebe paz. Onde Voca ora, a pressão cede. Onde você silencia, a presença se manifesta. Essa autoridade já está sendo ativada em você.
Mesmo que você ainda se sinta fraco, mesmo que a dor ainda esteja presente, você está sendo revestido por dentro e quando menos esperar, vai perceber que aquela fraqueza sumiu, que aquele medo perdeu força, que aquele peso foi arrancado, não porque a guerra acabou, mas porque agora você sabe quem luta por você. Se essa palavra está entrando como bálsamo no teu espírito, comenta agora: eu sou protegido por Deus. A guerra não me define, a presença me sustenta. Deus está fazendo algo profundo em você. Não é emoção, é cura. Não é só conforto, é transformação. E daqui para frente, você não será mais o mesmo, porque quem sobrevive a essa fase, volta com olhos diferentes, com fé inabalável, com sensibilidade nova. Você não foi rejeitado, foi separado, não foi esquecido, foi escondido, não foi quebrado para nunca mais se levantar, foi quebrado para ser reconstruído pelas mãos do oleiro. E quando ele terminar a obra, vai se surpreender com um que ficou de pé depois da tempestade. Tem dias em que a alma quer sumir e o corpo continua funcionando no automático. Você até faz o que precisa, mas por dentro, algo está desligado. É como se uma parte sua estivesse longe, distante, como se faltasse ar mesmo com o pulmão cheio, como se algo invisível estivesse apertando o seu espírito e você não soubesse como se livrar disso. Talvez você esteja assim agora, coçado por dentro, desligado por dentro, como se estivesse presente, mas ausente ao mesmo tempo. Tem feridas que não sangram, mas pesam. Tem pensamentos que não gritam, mas sufocam. E por isso, você precisa de algo mais que conselhos. Você precisa de presença. A presença de Deus não é um lugar, é um refúgio que te segue. Um abrigo que desce no exato ponto onde você parou de tentar parecer forte. Você já fingiu estar bem, só para não assustar ninguém? Já engoliu o choro para não atrapalhar a rotina? Já calou o desespero para não ser mal interpretado? Pois hoje, você pode se derramar, sem máscara, sem frase bonita, sem performance, porque quem te acolhe agora conhece o teu espírito. O Salmo 3 foi escrito por um homem em fuga. Não fuga de inimigos apenas, mas fuga de decepções, perdas, traições. E mesmo assim, ele orou: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Você ainda consegue acreditar que está sendo ouvido? Mesmo com a fé cansada, mesmo com as dúvidas que surgiram nos últimos dias, mesmo com as promessas que parecem atrasadas? Talvez você não tenha perdido a fé. Talvez ela só esteja quieta, esperando ser ativada novamente. Agora respira e diz em silêncio: Senhor, se o Senhor ainda me ouve, me alcança nesse exalto momento. Você já acordou de madrugada com o coração acelerado e sem saber por quê? Já sentiu como se estivesse em guerra, sem saber onde está o campo de batalha? Esse é o tipo de luta que as pessoas não enxergam, mas o céu reconhece. É guerra da alma. E Deus não ignora a alma ferida. Ele não olha só o exterior. Ele vê onde ninguém consegue entrar. E nesse exato lugar, Ele está se movendo agora. Você está lutando por dentro, mas está cercado por anjos por fora. Você está no meio do fogo, mas há uma mão invisível te mantendo inteiro. Você pode até estar passando pela maior crise da sua vida, mas não está passando sozinho. Deixa aqui seu pedido de oração e comenta com fé: Senhor, me sustenta nessa fase que ninguém vê. A tua honestidade pode libertar outras pessoas que estão escondendo a dor. Você sente que está sendo testado, como se tudo estivesse te empurrando para um lugar onde você já prometeu que não voltaria, como se o inimigo estivesse forçando você a abrir brechas antigas. Isso é estratégia das trevas, mexer com suas emoções, para tentar roubar o que Deus está prestes a liberar. Mas você não vai ceder, porque você não está mais vulnerável como antes. Você tem um escudo, e esse escudo é mais real do que qualquer dardo lançado contra a tua alma. Tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Essa é a tua verdade agora. Mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo sem provas visíveis, você pode declarar isso: eu estou protegido. O Senhor é minha cobertura. Nada que o inferno lançar vai me atingir. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho. Todos os dias, uma palavra vai te revestir com fé. Você já tentou dormir e não conseguiu? Jay deitou, fechou os olhos, mas sua mente continuava ativa, pensando em mil coisas. Você não está apenas ansioso, você está em guerra. E para essa guerra, há uma única saída: refúgio na presença. Eu me deitei e dormi. Acordei,
porque o Senhor me sustentou. Você vai voltar a dormir, não apenas por cansaço, mas por confiança. Você vai acordar com alívio, não porque tudo mudou, mas porque a tua alma encontrou abrigo. Agora fecha os olhos e repeat comigo em voz baixa: Senhor, me cobre com tua paz, silencia a minha mente, me envolve com teu espírito, me dá descanso onde há agitação. Se essa oração está te alcançando, comenta agora: a paz de Deus está tomando o lugar do meu medo. Esse comentário é uma semente de fé, e cada vez que você escreve, você sela o que o céu está ativando. Você ainda sente a pressão? Ela pode até continuar por um tempo, mas algo dentro de você já está sendo fortalecido. O ambiente ao seu redor pode não mudar agora, mas o ambiente dentro de você já não é mais o mesmo. Você está sendo transformado no secreto. Mundo não viu, mas o céu já marcou esse momento. E quando o tempo certo chegar, o que foi restaurado no escondido será revelado com autoridade. Você não vai voltar para o mesmo lugar emocional. Você não vai repetir os mesmos ciclos. Você não vai mais se render às mesmas pressões. Você está avançando em silêncio. E quando menos esperar, vai perceber o que antes te derrubava agora nem te alcança mais, porque o escudo foi levantado, porque a cabeça foi erguida, porque a presença voltou a ser tua casa. E quando você mora na presença, até os ventos fortes se tornam parte do plano de Deus. Tem momentos em que você sente que está carregando o peso do mundo, e mesmo assim, precisa continuar andando como se nada estivesse acontecendo. A dor está ali, mas você sorri. O medo está presente, mas você não pode parar. A mente esta consola, mas o corpo precisa responder. E quando tudo isso se junta, você se pergunta: até quando eu vou conseguir sustentar tudo isso sozinho? A resposta é simples: você não precisa sustentar sozinho. Você nunca precisou. Essa é a mentira que o inimigo tenta repetir até virar verdade. Dentro da sua mente, você está sozinho, mas não está. Tem um escudo ao seu redor. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você duvida, mesmo quando você pensa que não merece mais, esse escudo é a fidelidade de um Deus que nunca parou de te ver. Você já passou por isso? De se olhar no espelho e não reconhecer mais quem você era? De ter saudade de uma versão sua que parecia mais leve? De sentir que a sua fé já foi mais viva, mais vibrante, mais cheia de esperança? Você não perdeu sua fé, ela só foi enterrada debaixo das pressões da vida. Mas hoje, ela vai respirar de novo. Você vai lembrar o que é orar sem peso. Você vai lembrar como é confiar sem medo. Você vai reencontrar a presença que um dia te curou. A mesma presença que sustentou Davi quando ele disse: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Era muita coisa ao mesmo tempo. Injustiça, traição, pressão familiar, medo real de morte, solidão. Você está enfrentando muita coisa também, não tá? Talvez não seja uma guerra visível, mas ela está acontecendo dentro da sua alma, dentro da sua casa, dentro do seu silêncio. Mas da mesma forma que Davi escreveu aquele salmo em meio à fuga, você também está sendo conduzido à oração. Em meio ao colapso, e essa oracle vai restaurar mais do que sua força, vai restaurar sua visão. Você ainda tem um chamado, ainda tem promessas, ainda tem caminhos que só você pode trilhar, e o céu ainda conta com você. Agora, respira bem, fundo, e repete comigo: Senhor, eu ainda estou aqui, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confuso, mas eu ainda creio. Se essa oração está te alcançando, escreve agora nos comentários: eu ainda estou aqui. Pela graça de Deus, eu não desisti. Deixa esse testemunho visível. Você não tem ideia de quantas pessoas vão ser fortalecidas só por ler isso. Você já sentiu que está sobrevivendo, mas não vivendo, como se os dias estivessem passando, mas nada dentro de você acompanha, como se tudo estivesse em movimento. Menos você. Isso tem um nome também: fadiga da alma. E ela não se cura com distrações. Ela só se cura na presença. Tu, Senhor, és o meu escudo. Essa frase precisa sair dos seus lábios hoje como um grito de fé. Diga isso agora, mesmo que seja com voz fraca. Diga: Tu és o meu escudo. Tu és quem me cobre. Tu és quem me protege daquilo que eu nem vejo. Você não vai ser atingido. Não porque a vida vai aliviar, mas porque você está cercado. Você está escondido no lugar onde as palavras não te ferem, onde as perdas não te consomem, onde o passado não te define mais. Você já se deitou cheio de preocupações e acordou pior do que foi dormir? Davi também. Mas ele disse: eu me deitei e dormi. Acordei,
porque o Senhor me sustentou. Dormir em paz é um milagre. Acordar com leveza é sinal de intervenção divina, e Deus está preparando isso para você. Essa madrugada vai ser diferente. Essa noite vai ser de encontro. Você vai deitar e vai sentir que não está só, que alguém está velando o teu sono, cuidando do teu espírito, acalmando tua mente. Agora fecha os olhos e deixa essa paz chegar devagar. Como o breeze que entra pela janela, como voz que consola sem julgar, como presença que não cobra, só abraça. Você está sendo restaurado e não vai precisar explicar nada para ninguém, porque a mudança será visível. Sua fé vai voltar a brilhar, sua voz vai voltar a fluir, seu coração vai bater mais leve. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal clicando no botão vermelho. Tem uma palavra nova todos os dias para te manter de pé. E se essa oração está renovando algo aí dentro, comenta agora. Deus está renovando minha alma. Você ainda vai viver coisas que pensou que tinha perdido. Ainda vai sorrir sem peso. Ainda vai orar com paixão. Ainda vai agradecer por não ter desistido. Porque o que Deus está fazendo hoje não é só para hoje. É para um tempo novo que Ele está construindo com você. E quando você pisar nesse tempo, vai olhar para trás e dizer: foi naquele dia, naquela oração, que tudo começou a mudar. Tem um tipo de silêncio que grita e um tipo de dor que se esconde bem. Às vezes, as pessoas ao redor pensam que está tudo bem com você, mas não sabem das batalhas que você enfrenta dentro do peito. Você já sentiu isso? Tiesta no meio de pessoas, mas por dentro, estar completamente sozinho. Você tenta seguir a rotina, mas a alma está atrasada. Tenta forçar um sorriso, mas ele vem quebrado. E no fundo, tudo que você queria era um lugar para descansar, não o corpo, mas o espírito. O Salmo 3 é esse lugar. Esse esconderijo não é só um teto, é uma resposta de Deus para quem não tem mais força para fingir. Davi estava em fuga, desacreditado, ferido por gente próxima, e no meio da maior crise da sua vida, ele escreve: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Ele não disse isso quando tudo estava bem. Ele não escreveu isso no palácio. Ele declarou isso no deserto, na dor, na injustiça, na confusão. E mesmo assim, ele sabia a presença de Deus ainda. Era o seu abrigo. Agora respira fundo e repete comigo, mesmo que com voz fraca: Senhor, me lembra que o Senhor ainda é meu escudo. Você já se sentiu exausto e ninguém percebeu? Já teve dias em que nem você sabia explicar o que estava sentindo? Já teve vontade de sumir, mas ficou por amor aos outros? Então saiba, essa oração chegou até você porque o céu não ignora suas lágrimas escondidas. Tem dores que ninguém aplaude, tem lutas que ninguém valoriza, mas o céu vê tudo. E hoje a presença de Deus está visitando exatamente esse ponto, onde você mais dói. Não com respostas, mas com alívio. Não com promessas novas, mas com o consolo que você nem sabia que precisava. Você ainda está de pé. E não é porque é forte, é porque foi sustentado. Agora, comenta aqui com fé: foi Deus quem me sustentou até aqui. Talvez isso pareça simples para você, mas tem alguém lendo agora e sendo renovado só com esse testemunho. Você sente que está vivendo dias iguais? Que a rotina engoliu sua espiritualidade? Como se estivesse andando, mas sem direção. Como se a fé estivesse ali, mas sem vida. Isso é sinal de que você precisa retornar para o lugar onde a presença não era um detalhe, mas o centro. O Salmo 3 não é só um clamor, é uma volta ao essencial. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Você ainda acredita que Deus ouve a sua voz? Mesmo quando ela sai fraca, mesmo quando ela não sai, mesmo quando só há silêncio, Ele ouve até o que você não diz. Ele entende até o que você não sabe expressar. Agora fecha os olhos por um instante e diz: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, mesmo quando nem eu me entendo mais. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Todos os dias, uma oração como essa vai manter viva a chama da tua fé. Você já tentou dormir e o medo não deixou? Já deitou o corpo, mas a mente continuava acordada. Já tentou descansar, mas era como se um peso invisível estivesse sobre você? Davi também, mas ele disse: eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Dormir em paz, no meio da guerra, é privilégio de quem confia no escudo invisível da presença, e esse escudo está sendo ativado agora sobre sua mente, suas emoções, sua casa. Você vai voltar a dormir sem sobressaltos.
vai acordar com leveza, vai respirar diferente, porque Deus não está apenas te cercando, Ele está te refazendo. Agora respira e repete comigo: Senhor, renova o meu sono, renova minha mente, renova minha esperança. Se essa oração está te tocando, comenta agora: o Senhor é meu escudo, eu confio no teu cuidado. Esse é mais do que um comentário, é uma semente espiritual. Você já se sentiu fraco por não conseguir manter a constância espiritual? Já sentiu que Deus estava distante, quando na verdade, quem se afastou foi você? Já pensou? Será que ainda tem jeito para mim? Resposta do céu é: sim, ainda tem graça, ainda tem presença, ainda tem promessas de pé. Você pode ter falhado, mas Deus não desistiu. Você pode ter recuado, mas Ele ainda está esperando você retornar. E hoje, você está voltando, não para a religião, mas para a intimidade. Não para a obrigação, mas para alívio. Você ainda vai voltar a sorrir com verdade. Ainda vai ouvir Deus te chamar com ternura. Ainda vai se sentir inteiro, mesmo em meio à dor. Porque o que o céu começou, o céu vai terminar. E quando esse processo acabar, você não vai ser o mesmo. Você será mais leve, mais cheio, mais alinhado, e sua vida vai carregar algo que ninguém poderá negar: o peso da presença que te sustentou no vale. Você já sentiu que o chão que pisava não era mais firme? Como se de repente, tudo que parecia certo começasse a ruir. Como se as certezas se esfarelassem em silêncio. E a única coisa que restasse fosse um coração cansado. Tentou continuar. É aí que muitos desistem. Mas é também aí que Deus entra, não com explicações, mas com presença. Não com soluções imediatas, mas com consolo que sustenta. Você pode estar nesse ponto agora, em que ninguém vê seu esforço, em que poucos compreendem suas lágrimas, e onde até você já pensou em parar. Mas mesmo nesse lugar, há um refúgio não feito de paredes, mas de promessas. E é dentro desse refúgio que você vai ser restaurado. O Salmo 3 não é só um grito de socorro, é um lembrete profético de que mesmo no caos, Deus ainda é escudo. Tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Essa frase atravessa os séculos e alcança você agora. Você pode estar cercado por pressões emocionais, familiares, espirituais, mas ainda está cercado por algo maior: a fidelidade de Deus. Agora respira e diz com sinceridade: Senhor, eu preciso me sentir seguro outra vez. Eu preciso do teu escudo ao meu redor. Você já viveu aquela fase em que tudo parece estar dando errado ao mesmo tempo? Saúde, relacionamentos, finanças, fé, tudo em crise. E você olha para cima e só consegue dizer: por quê? Mas o que parece caos é às vezes o início de um novo alinhamento. É doloroso, mas é real. Deus não vai te deixar no meio da confusão. Ele vai usar essa fase para revelar coisas que você não veria se tudo estivesse fácil. Você está sendo despertado. Spirit Woman, não para viver com medo, mas para viver com discernimento. Agora fecha os olhos e diz com fé: Senhor, abre meus olhos espirituais. Me mostra o que o Senhor está fazendo mesmo no silêncio. Se essa oração está tocando o seu coração, comenta agora: eu confio mesmo quando não entendo. Esse comentário é um ato de fé, e sua fé não está invisível. Ela está sendo registrada no céu. Você já se perguntou por que algumas coisas ainda não aconteceram? Por que a resposta ainda não chegou? Por que o socorro ainda não veio? Às vezes Deus atrasa para amadurecer. Às vezes Ele espera porque está protegendo. Às vezes o que você chama de demora é Deus te salvando de algo que você não consegue ver. O Salmo 3 mostra que Davi confiava, mesmo quando tudo parecia perdido. E por isso ele pôde dizer: eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Você ainda vai dormir tranquilo, mesmo que o cenário não tenha mudado, porque o que muda primeiro é dentro de você. Você vai parar de carregar fardos que não são seus. Vai parar de tentar controlar o que só Deus pode resolver e vai começar a descansar. De verdade. Agora, respira bem fundo e declara em silêncio: Senhor, eu descanso em Ti. Toma esse fardo que eu não aguento mais. Não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal Todos os Dias. Essa presença vai te lembrar que você ainda é amado, ainda é guardado, ainda é visto. E se essa oração está te trazendo alívio, comenta agora: eu entrego o controle a Deus. Ele sabe o que faz. Você está dando passos importantes. Talvez
pequenos, mas consistentes, você está se libertando de pesos invisíveis. Está saindo do automático. Está voltando a sentir, e isso é sinal de cura. Quando o coração volta a bater com esperança, é porque o céu já começou uma obra que ninguém poderá parar. Você não será mais definido pelo que perdeu, nem pelas feridas que te marcaram, nem pelos desertos que atravessou. Você vai carregar marcas sim, mas serão marcas de superação, de fé, de presença. E quando perguntarem como você conseguiu passar por tudo isso, sua resposta será simples e poderosa. Foi Deus, só.